quando eu falo de A Profecia, mais especificamente a trilogia A Profecia da década de 70, porque o primeiro é de 76 e o terceiro é de 81, eu sempre destaco duas coisas. Primeiro, o quanto eu gosto dessa série de filmes, que me marcou muito lá atrás, quando eu ainda estava conhecendo esse gênero, que hoje eu gosto tanto, que eu aprendi a gostar, o terror. E segundo, o quanto eu acho que o terror da Profecia é algo mais sutil, é algo mais atmosférico, mais cadenciado. Ainda mais depois do Exorcista de 73, que é algo mais visual, visceral, mais explícito. Então, ao meu ver, o A Profecia possui uma construção na sua cinematografia muito própria, uma identidade. Eu vou falar um pouco mais sobre tudo isso em um vídeo especial que eu vou fazer só sobre a trilogia A Profecia. Eu vou fazer um sobre o Exorcista também. Eu tô contando demais já. Voltando. Quando eu fiz as listas de filmes de terror mais aguardados em 2024, se não viu, veja, são 2 partes, eu vou deixar um card aí. Eu até comento que se a primeira profecia tiver metade da classe e da atmosfera que a Profecia tem, já tava ótimo. E agora que eu já vi a primeira profecia, é sobre isso que a gente vai falar no vídeo. E uma coisa eu já admito pra vocês, eu gostei muito do filme. You don't have to be afraid. This child is his way. Fala galera, beleza? Se você não me conhece, eu sou o William, este é o Fanzine, o canal onde eu falo um pouco sobre tudo que eu gosto. Tem filmes de terror, tem livros, tem games. E se você não viu a primeira profecia, respira, pode ficar tranquilo. Porque eu vou dividir esse vídeo em 2 partes. Uma sem spoiler, onde eu vou falar um pouco mais geral sobre o filme, e uma segunda parte com spoilers, que eu vou me aprofundar um pouco mais nele. E eu vou deixar marcadinho na timeline aí pra vocês, onde começa, onde termina, beleza? E vou avisar aqui no vídeo também. Então se você não quer saber nada sobre o filme, pula lá para as considerações finais, ou se já viu ou até mesmo não se importa, fica aí. E galera, eu vou começar a aplicar esse formato em todos os vídeos de filmes que eu for fazer de agora em diante, beleza? Porque eu sinto que eu preciso falar um pouco mais sobre o filme. E às vezes falando só ou sem spoiler, eu não consigo me aprofundar na trama, não consigo fazer uma análise, ler de alguns momentos, tudo mais. Então daqui pra frente os vídeos serão assim, com e sem spoiler. Então, bora lá. A Primeira Profecia é um filme de 2024, dirigido por Arkasha Stevenson, que também está nos roteiros, junto com Tim Smith e Keith Thomas. E é um prelúdio, é um filme que narra os acontecimentos antes do primeiro Profecia, de 76, dirigido por Richard Donner. É uma história, digamos, de origem, até por isso, a Primeira Profecia. Sacou? Na história do longa, conhecemos a jovem Margaret, interpretada por Neil Tiger Free, uma noviça que é enviada a Roma para cumprir seus serviços com a igreja e receber os seus votos. Lá, ela conhece e se afeiçoa pela jovem Carlita, mas ao questionar algumas coisas sobre a garota e ser procurada por um padre exonerado da igreja, Margaret acaba descobrindo uma espécie de conspiração que envolve a chegada do anticristo. It's all for you, no, don't. Coisinha boba, suave. E lembra que lá no começo do vídeo eu falei que o que me preocupava para esse longa, para essa origem, seria a criação de uma atmosfera, do clima, da pegada do filme. Na primeira cena, e eu acho que isso foi estrategicamente pensado, eu tive a certeza de que o que eu tava assistindo era a profecia. Enquadramento, o jeito que a câmera se move, o que acontece nessa cena é o mais puro suco do anticristo. Os caras entenderam a alma da coisa e construíram do início ao fim uma atmosfera de tensão crescente. E aí eu já tenho que bater palmas para Arkasha. Mas ela e sua equipe conseguiram muito mais do que isso. Mas antes, aqui vai o primeiro alerta para quem ainda não viu o filme. A Profecia é isso. É mais lento, é mais atmosférico, é mais cadenciado. Porque eu percebi em alguns comentários que eu li por aí que houve um estranhamento quanto a isso. Quanto ao filme não ser, digamos, um terror propriamente dito. Quanto a ele não ser explícito. E não que não tenha cenas explícitas, a gente já vai chegar lá. E aqui vem uma curiosidade que eu vou abordar mais no vídeo especial sobre a profecia, mas já vou contar um detalhe pra vocês. Esse mood, esse ritmo, essa pegada dos filmes originais não foi algo, vamos dizer assim,
planejado. Foi algo mais assim... Quando Richard Donner assumiu a produção do primeiro Profecia, lá na década de 70, ao ler o roteiro, ele observou e sugeriu que eles tirassem exatamente tudo que levasse o filme para um terror mais convencional, tudo que fosse mais visual, tudo que fosse mais explícito. O que transformou a produção em mais um suspense sinistro com elementos de terror religioso. Vale lembrar também que Donner era um cara oriundo da TV, ele vinha de produções da TV, por isso até essa pegada visual dele um pouco diferente, com movimentos de câmera, a direção dele era um pouco mais específica. Tudo isso deu um ar diferente para a produção, o que a levou para outro caminho, até mesmo para evitar comparações injustas e precipitadas com O Exorcista. Agora sim, dito isso, a construção da narrativa do filme vai te levando para esse lugar de estranhamento de uma forma mais lenta, é realmente algo mais misterioso, e é legal ir sacando os detalhes, porque é neles que o diabo mora, certo? Pequenas coisas vão aparecendo, pequenos envolvimentos, diálogos que parecem soltos ali, sem pretensão, até mesmo as lacunas, os espaços que são deixados, as interpretações que podem ser feitas. E é exatamente esse ritmo mais lento que possibilita takes visualmente elaborados e cheios de simbolismos, como um cabelo em forma de medusa, uma bocarra que parece engolir a personagem, ou até mesmo velas que formam um rosto demoníaco. E aqui eu acho que está outro mérito enorme da galera envolvida no filme. A Primeira Profecia não é apenas um filme de origem. Se preocupa em respeitar o clássico, sim, mas também não tem medo de adicionar elementos novos à mitologia. Em uma entrevista, a diretora contou que desde a apresentação das ideias iniciais para o longa, o objetivo era ter algo, como ela mesma diz, através das lentes do corpo feminino. Vale lembrar que a Primeira Profecia, mais especificamente seu final, pode ficar tranquilo que isso não é um spoiler, tá? Ele se conecta diretamente com o começo do A Profecia. E lá, em um determinado momento da história, o pai adotivo do menino Damien, interpretado por Gregory Peck, buscando descobrir as origens do filho do capiroto, é levado até um cemitério na Itália, onde supostamente estaria enterrado os restos mortais da mãe biológica. Só que ao abrir a cova, ele encontra, além do cadáver do seu filho biológico, o esqueleto de um chacal. O que temos aqui é uma espécie de obliteração da figura feminina na história, que nem digna de um cadáver foi. Lógico que eu digo isso mais de forma interpretativa do que literal. Isso não foi idealizado no roteiro, pelo menos eu acho que não. Então o que Arkasha enxergou aí, e de forma muito inteligente, porque encaixou na história, foi fazer uma espécie de reparação histórica, unindo o útil ao agradável, contando uma história de origem, respeitando e muito o legado de um clássico e dando finalmente um rosto para a genitora da criança. Mas não só isso, ela aborda em A Primeira Profecia toda uma questão de violência contra a figura da mulher. Seja de comportamento, né, com as questões lá do convento, por exemplo, repare na forma como a personagem Luz, em um determinado momento lá, como ela é vestida, a forma violenta que ela é vestida. No ato do parto, do gestar, com cenas bem explícitas por sinal, envolvendo até algumas questões de abuso. E até mesmo em um momento lá em que uma dúvida paira no ar, o que fazemos agora? Queimem. E estas questões que envolvem o corpo, essas questões corporais, elas são muito caras à diretora. E já estavam presentes em seu ótimo curta, Vessels, de 2015. Nele, uma jovem transgênero se arrisca por uma duvidosa cirurgia em busca de mais feminilidade. E galera, eu vou deixar o link do curta na descrição desse vídeo, beleza? Mas já aviso, né? Mesmo que ele tenha sido feito ali de uma forma cuidadosa, abordado de uma forma cuidadosa, ele é um curta mais 18, tá? Mas é legal ver, assistir, porque você já sente ali uma pegada sombria da diretora, e a fotografia é muito legal. E vale dizer aqui também que Primeira Profecia é o primeiro longa da diretora, que já mandou benzão ali, foi muito segura, teve foco, ponto positivo pra ela. E sabe quem vai mandar benzão também? Você, deixando aquele like pra gente aí, que ajuda a gente bastante, seguindo o canal também para acompanhar os conteúdos, mais vídeos como esse, beleza? Outro ponto que eu gostaria de destacar aqui, antes da gente ir pra parte com spoilers, é toda a parte sonora do longa.
os sons, as vocalizações utilizadas no filme, criadas aqui pelo compositor Mark Corven, que fez A Bruxa, Mergulho Noturno. E essas partes, elas não só dão um toque sinistro, né, às passagens ali do filme, mas como também dialogam, conversam com temas que estão sendo abordados ali. São gritos, respirações e murmúrios femininos. Mas aqui eu quero destacar pontualmente o momento ali da trilha sonora. Quem conhece a trilha original, criada por Jerry Goldsmith, que fez Alien, Gremlins, Rambo, sabe que tem uma música que marca a série, Ave Satani, uma ode em latim ao Satanás. Trilha, inclusive, que é vencedora de Oscar. E ela não poderia ficar de fora aqui, certo? Mas a maneira que ela foi colocada, o momento, foi genial. Porque cria um clímax, um momentum, algo tão esperado no filme. Na primeira vez que eu assisti o filme, né, eu percebi que ela começou a aparecer, ela foi crescendo e acontece. E sério, galera, é de arrepiar, assim, pra quem gosta da série original, é de arrepiar. Na segunda vez, já sabendo que ela ia acontecer, eu arrepiei também, fiquei maluco. Eu adoro essa trilha. E agora sim, vamos pra parte com spoiler. Então, se você não quer ver, pelo menos não agora, vou deixar marcado na timeline, pula lá para as considerações finais, mas depois que você vê o filme, sério, volta aqui e assiste essa parte, porque eu vou falar de algumas coisas que eu gostei, vou dar uma aprofundada em algumas abordagens ali. Vamos lá. Bom, galera, já vou chegar dizendo que eu gostei muito do filme. Eu gostei tanto que ele já é um dos melhores do ano pra mim. Eu tinha as minhas ressalvas, claro, porque eu gosto muito da trilogia original. Mas na primeira cena, tudo já foi aplacado. Quando eu percebi, já que tinha aquela coisa dos caras trabalhando no vitral, lá no telhado, como a câmera se move ali, saindo do padre, indo lá pra cima e focando lá em cima. Ali já tem um ar meio vintage, já parece uma filmagem mesmo do Profecia, até por conta daquilo que eu falei do Richard Donner, comentei antes, que ele veio da televisão, então ele tem uma pegada diferente, e isso se transformou numa identidade visual do filme. Era isso que me preocupava. Nesse filme, herdar essa identidade, essa pegada do original. E depois tudo que acontece ali, o acidente em si, como acontece, ali eu fiquei já muito tranquilo. Fiquei com a carinha do padre lá, sorrindo. E eu acredito que essa montagem, essa cena, a primeira cena ali, digamos assim, do filme, né? Não é bem a primeira, porque antes tem uma ceninha ali, mas é ali as primeiras cenas do filme, foi proposital. Porque pra quem assistiu e gosta dos originais, sabe que ele é feito desses pequenos acidentes, digamos assim, que acontecem geralmente com quem meio que deseja evitar a ascensão ali do pequeno capiroto. Então mostrar isso logo no começo já ganha a galera que gosta e conhece a saga. E aí a partir disso a gente vai sendo apresentado ali, né, pelo contexto de tudo que tá acontecendo. E quando eu tava assistindo pela segunda vez, até mesmo para elaborar o roteiro, né, desse vídeo para vocês, percebi ali pequenos diálogos logo de início já também que já deixavam claro que a escolhida era Margaret, né, e não Carlita, como o roteiro faz parecer ser ali numa primeira vista. Frases do tipo, eu espero que você faça a sua parte. Logo no começo também a gente já é apresentado a toda essa temática feminina ali que a narrativa vai orbitar. A personagem de Sônia Braga, a irmã Silvia, já explica ali logo no começo também que o convento é um convento só de mulheres, que, né, ajuda ali as mulheres da cidade, principalmente as grávidas, as órfãs, e já vai inserindo a gente para essa ideia, para esse universo. Outra ideia também, que depois até vai balizando ali os objetivos dessa igreja dentro da igreja, como o padre excomungado Brennan chama, é a questão de um mundo em transformação. Tem aqueles protestos lá acontecendo, os jovens se revoltando, até no começo lá no carro, né, enquanto a Margaret está sendo levada para o convento, é explicado para ela que as pessoas, os jovens ou as pessoas em geral, estão meio que perdendo a fé na igreja. E que eles precisam restaurar isso de alguma maneira. E qual a melhor maneira se não incutir o medo nas pessoas? E pela primeira vez nós temos então um culpado, um sujeito. Nesse caso a igreja como instituição, que a gente identifica como sendo então o autor desse plano. E aqui nós podemos refletir sobre essas diversas ameaças invisíveis, sobre esses medos que nos são criados diariamente para que determinadas estruturas se mantenham no poder, as estruturas dominantes. No caso da religião, a fé, o inferno, o pecado, Satanás. Mas enxergamos isso, por exemplo, na política também. O fantasma do comunismo, por exemplo,
Parece que eu vi isso já em algum lugar. Inclusive a política, né, já é um tema recorrente e presente na trilogia original, já que ao acompanharmos Damian, né, nos 3 primeiros filmes, a ascensão de Damian, no terceiro, um Damian já adulto, ele acaba se transformando em um político. E tem também aquele tema, né, das 2 igrejas, da igreja dentro da igreja, em que algumas pessoas, né, que fazem parte dessa instituição fariam parte desse plano sinistro ali de summonar o anticristo. Em determinado momento, inclusive, é dito que essa parcela da igreja, ela fecha os olhos para algumas atrocidades. Então aqui também já temos outro subtexto. Só a gente procurar aí os escândalos que envolvem a igreja e como normalmente, geralmente, quando o nome dela é atribuído a alguma situação ou fato desse tipo, ela meio que prefere ignorar. Ah, William, mas não é só um filme de terror? Sim e não. Existem muitas camadas por debaixo da máscara do horror aqui. E foi exatamente essa fagulha, essa possibilidade de abordagem que trouxe Arkasha Stevenson e sua equipe pro filme. E um dos principais assuntos que se ligam com os outros também foi toda essa questão da mulher, do corpo feminino e da violência sofrida por esses corpos diariamente. E nós temos isso no filme de diversas maneiras. A noite da discoteca, por exemplo, quando Margaret sai com luz e depois a gente entende o que, né, mais pro final do filme, o que aconteceu ali de verdade naquela noite. Que foi naquele momento que ela foi abusada e inseminada pelo chacal. A própria Luz, né, como eu citei, quando ela recebe os votos, a maneira violenta em que ela é vestida, algo que restringe seus movimentos, seus modos, suas características. Tudo aqui é muito simbólico. Todas as questões relacionadas ao gestar, aos partos, né, mostrados no filme. Tem um diálogo interessante também de Margaret com Carlita, quando ela pergunta se já tinha acontecido algo estranho com a menina, e a menina fica meio arredia ali e não responde. Isso aí tudo é relacionado com questões de abuso, a vítima, né, ao ser abusada. Tem a questão da devoção, da entrega. Ah, e falando nisso, a cena em que a freira Angélica, se eu não me engano, lá quando ela bota fogo no próprio corpo, aquilo lá é uma homenagem direta ao Profecia, né, na cena em que a babá, né, se enforca. E ela diz, é tudo por você, Damian. E aqui, no caso, é tudo por você. Uma homenagem. Outra cena que eu gosto muito é quando Margaret descobre todo o plano. Quando ela deduz ali quem ela é realmente, né? A foto do bebê ali, Carlita, ela, tudo que aconteceu. E aquela maneira que ela olha pra câmera, que ela meio que quebra a quarta parede, que ela olha pra você. Tem pequenas coisas desse filme que eu achei muito bom, assim. A transformação dela, por exemplo, né? A transformação, logo depois que acontece o acidente de carro ali, que ela fica se contorcendo. Primeiro elogiar muito o trabalho da atriz ali, o trabalho corporal dela, né? Que ficou bem creepy aquela cena mesmo. Que pra mim já é um dos momentos altos, assim, de filmes de horror, né? Atuais. E, aliás, toda essa última parte ali do filme, né? Como a coisa vai transcorrendo, vai crescendo. E, principalmente, o nascimento da criança. Ave Satani. Tô parecendo um membro de culto aqui, né? Mas sério, galera, eu adoro essa trilha. É uma coisa que me marcou muito desde as primeiras vezes que eu vi o Profecia. Eu até acho que era uma das coisas mais assustadoras ali do filme. Na época eu lembro que baixei, não na época do filme, né? Na época que eu vi o filme, não sou tão velho assim também. Mas na época eu venho... de 76? Quase. Deixa pra lá. Mas na época eu lembro que eu baixei a trilha sonora e escutei. Então eu tava esperando esse momento aqui no filme, na primeira Profecia. E não tinha melhor momento do que aquele, né? No nascimento da criança, quando o cara fala lá, é um menino, e a trilha vem. Foi um timing incrível aquilo. E foi nesse momento, vendo pela segunda vez, que eu percebi que eu gostei muito, mas muito mesmo desse filme. Ele tem uma direção segura, um roteiro interessante e bem elaborado. Ele é visualmente atraente, esteticamente plástico. Iluminação, fotografia, né, a construção daqueles takes específicos. E a maneira como todas as estruturas originais são utilizadas. E como também todos os elementos novos são inseridos. Eu acho que deu uma liga fantástica, assim, foi muito bom. Ah, e tem também o gancho da menina, né? Porque no final nascem 2 bebês. Inclusive é aqui que acontece aquilo lá que eu falei, sem spoiler, que eles ficam com aquela dúvida, né? O que fazer com elas? E tipo, queimem. O elas ali, eu acho que ele tem um sentido um pouco mais geral da coisa, né? Porque são 2 mulheres, né? Então o que fazer com elas aqui? Nós precisamos de um menino, é o anticristo.
matem, queimem, deixem que queimem, né? A gente tá falando aqui muito de trilogia, Profecia, mas lembrando que tem um quarto filme, né? Profecia 4, O Despertar, de 91, que a personagem principal é uma menina. No caso do Profecia 4, Delia é descrita como sendo filha de Damien. Então eu não sei se essa menina que nasce no A Primeira Profecia, né? Porque sim, ela sobrevive, Margaret, né? Sobrevive com o bebê, com a bebê, né? E inclusive Carlita ali ajuda elas a fugirem. Ela sobrevive, então não sei que ligação ou se terá ligação, né, com algo relacionado ao Profecia 4. Até no fim, não sei se também se provavelmente isso foi um gancho, né, deixado para alguma continuação, porque até o Padre Brennan no fim do filme, né, vai lá avisar, alertá-las, né, de que a igreja dentro da igreja sabe que elas sobreviveram e que pode ir atrás delas, né? Então, não sei. Será? E galera, sem enrolação aqui. É você, Satanás? A Primeira Profecia é um dos melhores filmes de terror do ano. De uma maneira muito inteligente, ele honra o legado do original, além de conseguir inserir elementos novos que fazem total sentido dentro do cânone da série. Assim, não se limita a ser apenas mais um prelúdio ou simples título de origem. Ele é um filme que possui dentro de sua narrativa de horror diversos subtextos e temas bem trabalhados e habilmente conduzidos. A diretora Arkasha Stevenson e os roteiristas, o que a inclui também, conseguiram se utilizar das estruturas de um clássico de uma forma muito eficiente e segura, nos entregando um ótimo exemplar de terror religioso, que através da lupa do gênero desvela horrores mais profundos e nos mostra que a realidade pode ser mais sinistra que a ficção. How you control people who no longer believe. You create something to fear. I believe the girl is to be the mother. Mother of what? It's the mark of the devil. It's not real. 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 What's not real? Who said that? E aí, conta pra mim nos comentários o que você achou de A Primeira Profecia. E se você quer saber mais sobre o filme que desbancou Duna 2 nas bilheterias, tem aí vídeo sobre o sul-coreano filme de terror Exuma. Agora, se quer ótimas histórias curtas de horror, veja aí os 10 melhores curtas de horror, volume 1. E se chegou até aqui, um muito obrigado, até a próxima e valeu!